De antemão, eu agradeço de coração o aceite do seu convite, né? O Marcos é especialista em neurociência aplicada pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é técnico em neurometria funcional pela Sociedade Brasileira de Neurometria. Tem especialidade em neurometria, psicopedagogo clínico institucional, pedagogo hospitalar e, assim, uma enormidade de informações no seu currículo que eu acho que aqui eu dispensaria de estar falando e que o próprio Marcos pode depois, ao longo da sua fala, comentar um pouco sobre o que você faz, enfim. Se você puder ocultar a sua barra ali de apresentação, Marcos, fazendo um favor, que a gente vai dar início agora. Então, você pode ficar à vontade para a sua apresentação. Eu vou estar aqui no controle off, mas estou te ouvindo. Qualquer coisa a gente vai falando. E as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, muito obrigado aí pela companhia em mais essa palestra, o pessoal do nosso grupo de pesquisa do Neurotime Brasil. E depois deixem aí suas perguntas, seus comentários, ideias para as próximas palestras que a gente possa estar fazendo aqui. Tá bem? Então, Marcos, fique à vontade, a sala é sua. Opa! Primeiro, obrigado a todos, né? Gratidão por todos estarem presentes. Eu inicio esse momento, né, essa aula, essa palestra, esse encontro, na verdade, é um encontro para a gente aprender, para a gente trocar um conhecimento sobre a neurociência, especialmente sobre a neurometria. Aí hoje a gente tem uma temática interessante, e aí a gente já vai ser bem objetivo, a gente já vai partir para o que chamamos de dosagem de ataque. Vamos fazer aqui o que mais gostamos de fazer, que é falar sobre ciência, sobre conhecimento, e especialmente neurometria, tá? A gente selecionou aqui um trabalho que eu venho desenvolvendo aqui em Recife, tá? Não vou falar mais sobre mim, porque o professor Gola já me apresentou muito bem, muito obrigado, gratidão. Né? A gente está aqui nivelado igual a todo mundo, como já está colocando, a gente é uma equipe, tá? E aqui o nosso tema central hoje é a neurometria, no apoio da saúde mental, psiquiatria, psicologia e nutrição, tá? Eu coloquei nutrição, mas eu vou falar mais sobre neurometria e psiquiatria. Então, a gente vai ter aqui um caso com marcadores, tá? A gente vai ter aqui um monitoramento dos marcadores, no caso, a gente vai ter umas telas que a gente separou exclusivamente do método neurométrico, tá? Eu separei especialmente da neurometria para os slides, para a gente poder fazer essa troca de conhecimento. A gente tem aqui, caso, depressão, pânico, ansiedade, e a psiquiatria com o monitoramento dos marcadores, através da neurometria como suporte e apoio à saúde mental. Então, quando a gente fala isso, primeiro a gente precisa entender e precisa se arremeter o que chamamos de funções executivas, tá? Se a gente não entrar pelos âmbitos das funções executivas, a gente não vai entender muito aqui o que eu vou explanar aqui com vocês, tá? E essas funções executivas, elas envolvem algumas situações, tá? Como eu falei aqui para o professor Gola, eu vou ser bem objetivo, tá? Bem alinhadinho, mais objetivo, até porque vai ter as perguntas no final. Eu amo essa parte de perguntas. Mas aqui também na apresentação, eu vou colocar para vocês telas práticas. Eu separei umas telas que a gente vai discutir um caso bem interessante. E aí eu vou mostrar para vocês um método que eu criei, né? Eu juntei muito conhecimento de algum tempo para cá, com neurometria, e aí aprendi a fazer avaliação com as imagens neurométricas de forma cruzada. E aí vocês vão ver por que e como, tá? Mas antes, como eu falei, a gente tem aqui o que chamamos de funções executivas, que é a alteração, tá? Habilidade para adaptar as opiniões e condutas em situações novas, atualização, que é a habilidade para supervisar a conduta e garantir que você esteja realizando adequadamente algum plano de trabalho ou um planejamento. Memória operacional e resolução de problemas, tá? Esses conjuntos aqui, eles também, tá, fazem parte do que chamamos de função executiva do sistema nervoso do encéfalo, do cérebro, né, do córtex pré-frontal. Então, eu vejo muitos profissionais falando dessa questão frontal, pré-frontal, e é lá no pré-frontal que realmente está toda a função
até de problemas de saúde relacionados a doenças mentais, tá? A problemas mentais. Então, assim, a gente tem um trabalho aqui que a gente vai mostrar para vocês, que é monitorando, tá? Um determinado paciente, ou cliente, ou parceiro, como queiram chamar, e a gente tem um antes e um depois. Eu vou mostrar para vocês tudo antes e depois. Antes de um acompanhamento psiquiátrico e depois. Antes e depois. E aí é possível avaliar as funções executivas, mas como é possível fazer isso? Bem, tem muitas formas para isso, tá? Os neuropsicólogos, psicologia, neurologista, psiquiatra, a psicopedagogo, eles têm ferramentas exclusivas ou ferramentas próprias para fazer esse tipo de avaliação, tá? Dessas funções especificamente. Mas a gente tem algumas outras que perpassam por algumas áreas, tá? E a gente termina usando assim, a área acadêmicas, tá? Essas áreas acadêmicas que, por exemplo, o aluno que tem uma dificuldade em controlar a sua conduta na sala de aula. Isso aí a gente já separa como uma possível queixa, né? Áreas clínicas. Entender se o paciente pode ter problemas para se adaptar aos impulsos e estados emocionais a uma situação. Como ele vai reagir se for colocado numa situação de estresse crônico, né? Não falo só no comportamento, mas também na neurofisiologia. E áreas profissionais, né? Saber como um funcionário será capaz de resolver problemas e tomar decisões quando necessário. E, principalmente, a área de neurociência. No meu caso, tá, eu utilizo aqui através do método da neurometria funcional para avaliar todas essas áreas aqui que a gente está comentando. Porque a gente acha que é interessante fazer dessa forma. Aqui no Jaboatão dos Guararapes, na Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes, aqui em Recife, Pernambuco, temos, como eu falei para o professor Gola, um departamento chamado Estação Bem-Estar. E aqui a gente tem alguns serviços que são prestados para os servidores municipais, como, por exemplo, nutrição, psicologia, pilates e o carro-chefe neurometria. E aí, na neurometria, a gente tem recebido aqui professores, médicos, diversas áreas profissionais. Eu coloquei professores porque representa aqui para a gente mais de 40% da procura. Tá? Eles chegam aqui acometidos de doenças, geralmente emocionais. Aí gera afastamento, gera um desganho, né, para esses profissionais, porque eles entram em ansiedade crônica, estresse crônico, depressão, em muitos casos, e por isso que eu estou comentando aqui com vocês, que é necessário entender essa parte aqui das áreas que são abordadas. Eu abordando essas áreas profissionais, clínica e acadêmica e da neurociência, a gente consegue ampliar o leque de informações para poder ser assertivo no que chamamos de parecer, né? Para que esses médicos possam tomar as decisões. Então, a partir de um determinado momento que chega para o médico uma avaliação, ele começa a, digamos assim, ele começa a tomar as suas decisões a fim de ajustar a conduta de intervenção para esse paciente. Então, eu vou iniciar agora a parte de imagens. Ó. Então, a partir de agora, tá? A partir dessa tela, desse momento para frente, eu vou trabalhar com as imagens referentes à neurometria no modelo V6, né? Quando a gente utiliza para o método de aplicação de exames de protocolos funcionais. Então, as imagens desses dados foram retiradas do sistema neurométrico na função V6. E essas telas aqui, que vocês estão observando, são as telas específicas para o que eu utilizei na minha apresentação. Tudo que está marcado aqui de amarelo, a gente vai ver hoje. A gente vai ver um predomínio de onda cerebral, a gente vai ver uma análise da LO, que é a avaliação em si, a gente vai ver o controle de ansiedade, variabilidade emocional e a coerência cardíaca funcional. Eu separei algumas telas de pacientes depressivos que passaram pelo atendimento neurométrico e, após alguns dias, como é que esses pacientes se encontram com os marcadores ativos. Tá? Isso foi acompanhado juntamente com psiquiatria também. Então, essa aqui é a nossa primeira tela. Tá? Na variabilidade emocional versus sistemas das funções executivas. Aqui a gente tem uma tela que é bem tranquila de entender, até porque a gente vai
vê que essas estimulações realizadas neste protocolo não alcançaram o seu objetivo. Esta aqui é uma típica tela de uma pessoa que estava apresentando um padrão de estresse crônico e de transtorno de pânico. Mas aí, quando a gente vai analisar as CIDs que os médicos colocam, geralmente tudo isso é acompanhado de uma depressão, que é o carro-chefe, né? E aí é que você observa que na análise gráfica existe uma invariação, tá? Ela varia bastante, não fica estável. Então, essa é uma capacidade que esse cliente tem, que esse paciente tem, de não conseguir controlar a sua emoção. E aí a gente vê aqui no primeiro estímulo, que praticamente não saiu do zero, o segundo estímulo, o terceiro estímulo andou um pouquinho, mas não chegou nem sequer a 10%. Este paciente chegou numa situação bem agravada. Então, a gente fez o marcador antes e vou mostrar para vocês agora e fiquem impressionados, se vocês acharem que devem ficar impressionados. Uma hora que ele passou por 3, 4 atendimentos neurométricos e olha só o que acontece. A gente tem aqui, a gente vai lá para o controle de ansiedade, né? Onde a gente consegue ver que ele também está com a situação agravada. A gente está olhando aqui só a parte que não está legal. Esse mesmo paciente aqui que vocês estão observando, tá? É o mesmo paciente que tem esses dados aqui para o protocolo de controle de ansiedade. E veja que ele não está bem. Tá? Uma situação bem agravada, né? E a gente tem aqui a análise de resposta neuroemocional muito baixa e análise de reação emocional muito variável. Inclusive baixa também com sua amplitude atingindo o máximo picos menores. Então, a gente aqui tem duas telas que apresentam gravidade nos seus pacientes. Tá? E aí, baseado nesses dados, que a gente pegou como marcador, entendam que no método da neurometria, temos diversos marcadores. Só aqui nessa tela eu posso separar uns 5 para vocês. Só nesta tela aqui, nesta outra tela, eu separo mais uns 3 marcadores também. Mas aí eu não fiquei, digamos assim, satisfeito com o que eu vi e fui analisar de uma forma mais profunda, digamos assim. Eu queria fazer a análise baseado, tá, no que eu estava vendo no exame, mas baseado no que eu estava vendo nas imagens, tá, nas cores que são predominantes ou não. Então, nesta análise aqui, geralmente o psiquiatra, tá, aqui em Recife, o doutor Gustavo Arribas, o doutor Augusto, eles falam o nome porque eles autorizam, tá bom? Eles, tanto, Marcos, onde você for falar do nome, pode falar do nosso nome. Então, assim, a gente fez aqui um grande trabalho profissional para mostrar para eles que como é que eu posso medicar, fazer uma inferência medicamentosa olhando para uma imagem na neurometria. Então, a gente foi conseguindo ajustar isso com algum tempo. Após um ano, né, de muito treinamento, isso já tem mais de algum tempo para trás, a gente conseguiu chegar a alguns padrões. Aí, esses padrões, a gente determina o que a gente olha, para onde olha e que tipo de cruzamento a gente faz. Essa daqui, gente, que está marcada com essas setas e esses círculos aqui, eu chamo de análise das imagens neurométricas do tipo cruzado. Tá? Eu faço um cruzamento desses dados, em especial dessas telas que estão apontadas, ó, porque eu faço uma comparação de área para área. Aí eu verifico a parte em dorso lateral, eu verifico os giros, verifico a parte frontal, do sagital esquerdo, direito, do occipital, do parietal, e aí eu vou marcando com as setas, eu faço assim mesmo no meu dia a dia, e aí a partir do momento que eu faço essas marcações, eu vou fazendo as comparações, tá? Antes e depois dos estímulos. E aí a medicação, ela entra justamente no momento em que o cliente ou o paciente chega agravado. E aí ele vai determinar a dosagem e eu vou fazer o monitoramento. E aí, nesse monitoramento, a gente dá um intervalo. Por exemplo, a cada 2 estímulos, a cada 2 protocolos neurométricos, uma consulta psiquiátrica. A cada 3 protocolos neurométricos, uma consulta psiquiátrica. Ou, se for para a psicologia, a cada 2 encontros neurométricos, um é com psicologia. A cada 3 encontros com neurometria, um é com psicologia. Ou seja, de toda forma, a neurometria ela vai andar nesses âmbitos, tá, da saúde mental. E é justamente isso
que as pessoas buscavam, né, nos seus atendimentos. Eles buscavam nos seus atendimentos justamente a clareza, tá, de que, para onde e como eu vou. Eu estou olhando para o quê? Eu estou olhando para um cérebro que tem um determinado nível de estimulação numa determinada região, que mostra para mim que essa pessoa está apática, que essa pessoa está depressiva, que essa pessoa está com um estado de estresse crônico. E aí, na tradição, no tradicional, né, muitos profissionais não enxergam dessa forma, terminam fazendo o que para eles é um padrão. Então, a gente começou a fazer a quebra, né, deste protocolos, né, de, olha, vai fazer assim, assado, mas antes, primeiro, faça uma avaliação neurométrica. Mas a gente faz a medicação emergencial, mas eu preciso do mapa, né, eu preciso desse check-up, né, para poder entender como é que o seu cérebro está funcionando. A partir daí, a gente faz o trabalho coerente. Então, eu faço esse cruzamento, cruzo as informações e comparo occipital com occipital, frontal com temporal, frontal com frontal, tá? Esquerdo e direito. Aí eu faço um círculo para verificar se realmente tem estímulo ou não tem, porque aí a gente consegue focar melhor aqui nessa região. Então, vejam esse cérebro. Agora, vejam esse mesmo cérebro, observem esse mesmo cérebro, depois que passou por uma série de atendimentos neurométricos, juntamente com psiquiatria. Olha só que cérebro com vida, cérebro cheio de vida. Ainda não é o melhor cérebro, ainda não é a melhor performance, ainda não é a melhor forma de se ver as imagens neurométricas, mas vejam a comparação, vejam como é outro nível, tá? Então, a gente, na frente, eu vou mostrar a vocês aqui uma coisa bem interessante, mas observem aqui, nessa tela anterior, primeiro dia da avaliação, 30 dias depois. Olha isso aqui, ó. A gente passou aqui a ter um cérebro coerente, um cérebro que pensa, um cérebro emocional organizado, um cérebro mais efetivo. Agora, anteriormente, não era nada disso. Anteriormente, o cérebro desestruturado, que tinha muitos problemas para lidar, e aí esses problemas não foram sanados totalmente, mas conseguimos tirar a gravidade daquele cliente. Aquele cliente voltou a sorrir. Vocês observem aqui. Então, esse tipo de informação que vocês estão vendo aqui, eu estou comentando com vocês, é o mesmo tipo de informação que a gente passa para o médico na hora de uma avaliação, tá? Então, esse é o grande diferencial. Explicar para o profissional para onde ele está mirando, para onde é que ele está fazendo o foco. Porque muitas vezes, muitos profissionais atendem de forma assim, ó, com as vendas nos olhos. E aqui a gente está fazendo de uma forma muito prática, sem vendas nos olhos, e observando onde é que a gente está apontando para poder fazer a melhora. Então, aqui em Recife, os médicos que estão acompanhados ou que acompanham o trabalho neurométrico, eles pedem muito assim, ó, Marcos, eu vou fazer aqui o atendimento emergencial da psiquiatria, mas eu gostaria que você fizesse não só avaliação, mas aí em si aí uma estimulação, um acompanhamento. Eu queria que você focasse na parte pré-frontal, porque as ideias aqui estão meio desorganizadas nesse cérebro. Eu digo, deixa comigo, doutor. E aí eu faço esse molde, eu faço o que chamamos de protocolo, eu organizo esse protocolo, trabalho com ele efetivamente 30 dias seguidos, tá? E aí entrego de volta esse paciente para o médico muito mais organizado, para que ele pudesse fazer os pequenos ajustes ou até mesmo um desmame medicamentoso. Então, veja que interessante, né? Eu criei aqui também, junto com um amigo e parceiro de trabalho aqui em Recife, Gilcélio, né? Gilcélio é um psicólogo aqui em Recife, e a gente criou o que chamamos de protocolos de acordo com o diagnóstico médico. Veja, a aplicação dos protocolos neurométricos de acordo com o diagnóstico médico. Vejam que incrível. A neurometria tem, a gente tem aqui em Recife, a gente conseguiu criar esse formato. E a gente tem uma tabela que a gente determina lá, muitos, ainda não está completa não, mas aí junto com o grupo aqui, Dr. Gorla, no futuro a gente vai melhorar e fazer isso funcionar para todo o Brasil. Mas a gente tem uma tabela como se fosse a CID, a Classificação Internacional das Doenças, né? O DNS também.
E a gente tem aqui, eu estou organizando junto com ele uma tabelinha, uma organização bem interessante, que quando o médico fala para a gente que chega com um diagnóstico de depressão, a gente já vai nessa tabela, aí eu olho na tabela depressão, aí lá já tem os protocolos que a gente criou, que deu certo, que deram certo. O que a gente vai aplicar da neurometria com esse paciente depressivo que está tomando essa medicação? A gente já tem uma tabela. A gente tem protocolo X, protocolo Y, tudo dentro da neurometria. E, ó, batata. Tá certíssimo, tá? E aí é que vem a procura médica. O médico, nossa, que legal. Aí a gente termina tendo o cliente do médico para atender, junto com o médico, e termina atendendo o médico junto. Olha isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma tela para vocês, tá? Que mostra para a gente com suporte, né? Que é neurometria e psiquiatria, e sem suporte. Isso aqui, gente, de 30 dias, certo? É um trabalho que durou 30 dias, e esse trabalho, ele tem uma característica interessante, porque o que faz a diferença, eu vou dar para vocês aqui o segredo, tá? Dos nossos protocolos, dos profissionais que a gente termina ajudando a atender, é que façam os protocolos ou sigam os protocolos pré-prontos ou protocolos que são criados de acordo com o que foi diagnosticado no cliente ou no paciente. Então, quando o médico lá encaminha para a gente, da psiquiatria, ele já dá para a gente uma ideia do que está acontecendo. Tá? E quando ele chega para a gente, como eu falei para vocês, a gente mapeia e faz a análise. Tá? E essa análise é que vai determinar o que e como vamos atender. Tá? Não é a gente não segue uma lógica de sequenciada. Tá? A gente pode fazer, pode, mas a gente segue uma sequência criada por esses profissionais neurométricos aqui em Recife. A gente senta, organiza e diz, ó, ansiedade, sim, mas qual tipo de ansiedade? Estresse crônico, qual tipo de estresse? Está próximo à depressão ou não está? A gente senta, faz uma tabela e cria, ó, para este caso, a gente vai ficar aproximadamente 60 dias, 90 dias fazendo os protocolos, 30 dias. Esse caso aqui eu separei com 30 dias, tá? Aqui é antes, tá? E aqui depois, eu inverti, ó. Antes, depois. Antes, depois. Então, antes, tá? Aqui, eu tenho um cérebro apático, né? Um cérebro depressivo. Depois, um cérebro mais hiperativo, né? Um cérebro mais vivido, mais cheio de energia, de cor, para gastar. Obviamente, tá? Entendam, esse cérebro não está ainda com a performance adequada, tá? A gente não fala, tá? Nunca falamos sobre a cura. Não existe esse diálogo com a gente, tá? Existe o que chamamos de melhoramento da performance, tá? A gente precisa tomar uns cuidados com relação a isso, porque o cliente, quando chega, ele chega precisando saber se pode ser melhorado, se pode ser ajudado. Aí a gente ajuda os marcadores que a gente encontra neurométricos. Tá? E aí funciona perfeitamente, como vocês podem ver. Depois de 30 dias trabalhando aqui a neurometria e o atendimento psiquiátrico, a gente consegue trazer esse cérebro de volta para a vida, como diz a história. Vejam isso aqui como está, a parte frontais aqui, ó, o dorso lateral direita e esquerda. Pouco estímulo, né? Aí a gente tem um estímulo bem mais forte nesse outro, e aí termina sendo um pouco mais coerente e coeso, porque o paciente termina chegando debilitado na sala, e 30 dias depois ele fica literalmente mais vivo, conversa, dialoga, chega a falar assim para a gente, olha, estou me sentindo muito bem, tá? Esse é um grande diferencial. Agora, deixa eu falar aqui para vocês que não há segredo, tá? Olha, neurometria e psiquiatria, mas eu não estou falando aqui de nutrição, porque eu acho que caberia até um encontro, né, sobre a nutrição e neurometria. Aqui nós temos também uma expertise de trabalhar os protocolos alinhados, né, alinhados à nutrição, aos minerais que são determinados. A gente faz todo esse acompanhamento aqui também, tá? Aí a gente também tem essa parceria que é com a Leidejane, que é a nutrição aqui em Recife, que eu vou indicar junto aí com o professor Gola para fazer parte do grupo aí, a Edilane Rosas, que é neuropsicopedagoga também, tá?
tem aí muita gente boa trabalhar, né? Como a Aline também. Então, a gente vai juntar essas forças, e aqui eu peguei para vocês, ó, um outro momento. Aqui eu fiz o contrário. Deixa eu mostrar para vocês aqui que interessante. Este aqui foi o cérebro, onde no lado esquerdo é um cérebro que foi depois de 30 dias tratado. Claro que ainda não acabou o tratamento, é recente esse cérebro, tá? Está fresquinho aqui esse material para vocês, com o maior carinho e orgulho do mundo, né? Que eu sou neurométrico. Mas esse lado aqui, como eu falei, esquerdo, tá? Um cérebro que foi tratado durante 30 dias seguidos com neurometria. Tum, 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 tum. Tá? E aqui é quando esse cérebro chegou. Olha só como ele chegou. Ele chegou bem apático. E aí, eu trago para vocês aqui uma coisa bem interessante. Foi feito, agora óbvio, gente, foi feito com muito cuidado, com muita atenção, tá? E também a pessoa não quis, a gente fez esse estudo, ela, não, pode fazer. A gente pegou aqui um córtex, né, um frontal, depois de alguns estímulos com neurometria e algumas sessões com psicologia. Aqui em Recife, a gente tem a psicóloga doutora Tereza Falângula, né, e temos também como psiquiatras doutor Carlos Augusto, né, o doutor Augusto, o doutor Gustavo também, e a doutora Cristiane Tenório, que é uma médica também psiquiatra, que ama a neurometria nas suas intervenções. Então, eu estou trazendo aqui essa informação, ó, tá vendo como é que está a parte frontal? Aqui foi um atendimento neurométrico mais psicologia. É seguido, tá? Terminou a intervenção neurométrica, a psicologia já entra. Tuf. A gente passou 30 dias sem atender essa pessoa, tá? Por um motivo ela quis assim. 30 dias, aí a gente aproveitou que ela ficou 30 dias sem atendimento. Quando retomou o atendimento, a primeira coisa que eu fiz foi outra avaliação para ver o que estava acontecendo. E olha para minha surpresa o que acontece. A apatia, apática literalmente, sem função, sem energia alguma, tá? E aí ela chegou já dizendo assim, nossa, eu não estou bem, eu preciso retomar. E veja a diferença de como ela fez uma ou duas sessões e ela já saiu um pouco melhor daquele estado. A mesma coisa a gente verificou aqui na parte, essa aqui é a parte mais temporal, pegando aqui a parietal. Mas vejam as duas áreas como estão bem diferentes uma da outra. Com suporte, tá? Com atendimento, sem atendimento. Com atendimento, sem atendimento. E aí, só a imagem, né? Tem aquele ditado que diz assim, né? Que uma bela imagem, ela vale mais que 1000 palavras. Então, assim, uma bela imagem que vale com muitas palavras. Então, a gente tem aqui uma tabela que a gente organizou e que tipo de treinamento a gente utilizou, tá? Eu não vou ler tudo, obviamente, tá? Claro que eu não vou ler nada aqui, só um pouquinho, mas eu não vou precisar ler, não. Aqui vocês podem retomar depois de anotarem, se quiserem. Mas, ó, todos os protocolos obedeceram o padrão de uma sessão semanal, intercalando com consulta psiquiatra, com retorno a cada 15 dias para averiguar o bem-estar do paciente, né? E observou-se que a taxa de troca de medicação foi mínima, quando comparada às consultas que eram sem suporte da neurometria. Vejam que interessante, a partir do momento que faz a intervenção neurométrica, tá? O próprio profissional médico, ele tem uma condição que é até bom para ele, né? De não testar tanta medicação, né? De inserção medicamentosa. Ele geralmente vai ser mais assertivo com os dados neurométricos. Agora, obviamente, tem muitos médicos que já tenham treinado para interpretar a conduta neurométrica, os exames neurométricos. O doutor Gustavo, por exemplo, o doutor Augusto, doutora Cristiane Tenório, as psiquiatras aqui em Recife, eles já sabem, já conseguem interpretar avaliações neurométricas. Eu treinei eles para fazerem isso. Eles já analisam, eles treinam, eles sabem o que tem que fazer com essa avaliação. Eles não ficam assim, sem saber o que eu vou fazer. Mas, obviamente, na dúvida, eles têm que encaminhar ou encaminham para um profissional para poder fazer esse suporte, que esse é o diferencial, tá? A gente tem mais aqui algumas outras colocações, ó. Por exemplo, uma outra observação, quando realizada a avaliação do LO, né, e a aplicação dos protocolos de atendimentos com a neurometria, a quantidade de medicamentos passaram a ser cerca de 51% a menos
Ou seja, com o suporte neurométrico, o médico consegue ser mais assertivo, pois ele terá dados para poder fazer essa intervenção. É uma diferença grande, né? E são alguns protocolos que a gente utilizou dentro do protocolo, dentro do procedimento de engenharia neurométrica. Mas eu vou mostrar para vocês a neurometria no apoio de saúde mental dentro da linha progressiva de atendimento em neurometria, um método do LAPAM, criado aí pelo Dr. Nelson, né, que é um dos grandes, maiores, aí, por não ser um dos maiores neurocientistas e neurométricos aí do nosso Brasil, né, o fundador nosso. Um grande abraço para o Dr. Nelson. Aqui vai ser bem mais básico, vai ser bem mais objetivo, a fim de comparações, tá? O cliente, quando chega, ele passa pela intervenção neurométrica e ele está com um quadro de não controle de ansiedade, ó, baixando, tá? Acho que eu inverti aqui, não, inverti não, tá certo. Tá? E aqui a gente tem após as intervenções associadas, aí ele consegue ser mais efetivo na sua estabilidade de ansiedade, ele se estabiliza. Mas, Marcos, a gente está vendo aqui um valor de 89%. Tá, mas é um valor de 89% que, na verdade, era um valor oculto por 2 medicações. Tá? E a gente conseguiu decifrar. E aqui, após as intervenções, a gente já estava fazendo isso sem as medicações que a qual o paciente tomava. Aí você diz, Marcos, e quem tira essa medicação? Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas, que é o médico. Só ele pode fazer o desmame, uma diminuição de determinadas medicações ou de todas as medicações. E a gente segue esse protocolo e a gente segue assim respeitosamente. Mas quando há uma equipe, né, como fala o professor Gola, a gente solicita, a gente conversa, a gente dialoga e não tem uma coisa assim só da fala. A gente mostra cientificamente, a gente mostra com dados que era possível fazer aquele desmame naquele momento. E aí tudo vem dando certo. Por exemplo, aqui, ó, mais uma tela, né? Essa tela aqui, que a gente verifica a influência de barorreflexo, né? A oxigenação funcional, e aqui a gente vê umas coisas um pouco bagunçadas, ó. A gente vê essa oxigenação, esse funcionamento, né, de forma inadequada. Está trazendo aqui uma barorreflexo regular, uma alteração respiratória aí que traz déficit de cognição, de concentração, tá? E aí a insuficiência no transporte de nutrientes, uma série de coisas. O gráfico em si já mostra que está desorganizado. Mas vejam essa outra tela após as intervenções associadas. Quando eu falo de intervenções associadas, leia-se, entenda-se e compreenda-se. Médico, psiquiatra, nutricionista, psicólogo, hora outra eu vou dizer quem os profissionais que estavam envolvidos nesse momento, tá? Mas aqui, a gente tem aqui uma tela posterior, e aí a gente verifica que já foi de regular para ótimo, já saiu de uma desorganização da influência das células da homeostase com a respiração para uma organização celular frequente e mantida de respiração. Isso faz toda uma diferença na hora que a gente faz toda uma análise para o bem-estar desse paciente. E é ali que mora todo o segredo, né? Para quem eu encaminho? Eu preciso de quem para me ajudar na neurometria a evoluir esse paciente, ou cliente, ou parceiro, como vocês queiram chamar, tá? É aí que mora o segredo. Porque não é só, um exemplo, psicologia por psicologia, psiquiatria por psiquiatria, neurometria por neurometria. É um conjunto de informações, onde muitas vezes eu vou precisar da nutrição para repor um mineral, muitas vezes eu vou precisar do psiquiatra para tirar do estado de gravidade, porque, olha, é uma responsabilidade grande, tá? A gente precisa tirar um paciente de um estado grave para poder assimilar o tratamento. Aí a gente precisa de todo mundo andando de mãos juntas, de mãos dadas, né? Vejam essa outra tela aqui, ó. Isso aqui chega a ser assustador, tá? Chega a ser assustador. Vejam o quanto de não reação, né? De severo, né? Não é grave, né? É severo essa resposta de controle de ansiedade da neuroemocional, da reação neuroemocional. Tudo grave aqui, ó. Linha de base, tá? E a gente está sempre abaixo da linha de base, uma hora ou outra que ele recebe um impulso e consegue sair da linha de base, que é essa linha bem branquinha aqui. Aqui, na análise de resposta neuroemocional,
O cliente, o paciente, ele quase zerou aqui, ó. Mas deixa eu falar para vocês qual era o estado dessa pessoa X. Essa pessoa X aqui, ela chegou praticamente com, como é que eu posso dizer, carregada nos braços. Ela chegou muito mal. Ela não falava, não dialogava, ela não tinha força nem para falar direito. Mas era acometida de uma depressão grave maior, tá? Essa depressão unipolar, né? A depressão num nível muito elevado. E isso fez com que este paciente passasse um pouco mais de tempo com a gente, mais ou menos 60 dias, para começar a fazer uma reação. Na verdade, a reação começou com um pouco mais de 20 dias, tá? Segundo a família. Mas aí a gente foi fazendo um trabalho, foi fazendo um ajuste de minerais, a gente foi ajudando a psiquiatria a fazer intervenção nos caminhos de combate a essa depressão, não só medicamentoso, mas vejam só o que aconteceu. Ó. Dias, acho que foi 30 e 35 dias após o início do tratamento, e 35 dias depois, olha como se encontra. Tá? A gente tem aqui um ganho, né, que saiu aqui de pouco mais de 10% para quase 75%, que é a premissa a qual nós neurométricos pregamos, né? Qual nós neurométricos ou neurometristas falamos sobre qual é o melhor percentual de controle de ansiedade para se manter com margem para você ter uma crise ou um surto. Eu brinco muito com isso. 75%, tá? O valor mínimo predileto para a gente poder trabalhar com tranquilidade. Porque se tiver algum estresse crônico, se tiver algum nível de ansiedade fora do padrão, esse gráfico tende a cair, mas ele cai para um nível que a pessoa não vai ter uma crise, ou não vai ter um surto. E se tiver, ele vai ter que ser treinado para controlar. Mas aí o que me assustou foi isso, ó. Vejam que diferença, gente. Isso é absurdamente, incrivelmente também, né? Absurdamente, incrivelmente. Este aqui é absurdamente. Vejam que tá ruim mesmo aqui, ó. A depressão nervosa, reativa, ele já vinha já com esse problema já há algum tempo. E aí, quando a gente consegue tirar esse paciente dessa situação aqui que vocês estão vendo agora, para essa situação aqui, nossa, o cliente chega mais disposto ao consultório, ele quer te abraçar sem poder, ele diz que está muito melhor, que está dormindo, que não está tendo as crises. Então, isso não tem preço, tá? Obviamente que, como fala o professor Gola, a gente está falando aqui que é uma equipe por trás disso, tá? Não é somente pessoa que faz isso, não, tá? O método neurométrico ajuda muito, mas existe uma equipe por trás disso, tá bom? Então, aqui vejam que ele já ficou no estresse leve, já melhorou bastante o controle, a reação emocional dele, a resposta neuroemocional, o gráfico do controle da ansiedade. Nossa, me deu um alívio 35 dias depois de ver esse paciente respirar e sorrir para mim, porque ele não estava nem conseguindo sorrir, pra você ter uma ideia. Aqui, ó, é umas intervenções associadas, tá? A psicologia e nutrição também, a psiquiatria. Aqui é antes e aqui é depois. Ó. As diferenças são muitas, não são poucas, porque a gente está nesse trabalho aqui já há alguns dias, tem um pouco mais de 20 e tantos dias, nesse caso aqui, tá? Pessoa Y. E aí eu tenho um cérebro que foi iniciado, né, a avaliação, foi feito algumas sessões com ele, e aí observem que posteriormente ele já tem um nível de coerência frontal. Ou precisa melhorar outras regiões. Aqui mais uma tela, já estou terminando aqui a parte das telas, para a gente iniciar, de repente, aí as perguntas, né, professor Gola? Então, como eu falei, eu sou muito objetivo, não vamos direto ao ponto. Então, eu tenho aqui no nível 4, né, as pessoas que passaram num protocolo de controle de ansiedade, tá? E no final ele dá um resultado, e a gente tem aqui esse resultado que tem os marcadores a gente marca em porcentagem nessas bolinhas aqui, ó. Quanto mais para o verde central, melhor. Tá? E ele iniciou com nível 4. Então, ele estava em fase de ansiedade, nem fase de adaptação. Estava passando aí por um estressezinho crônico, e aí isso atrapalhou muito o desenvolvimento dele. Mas para que isso pudesse ser melhorado, tivesse feito efeito, né, no cérebro dele, a gente fez uns treinamentos, a gente faz um trabalho de repetição desses treinamentos 2, 3 vezes seguidas por semana, não por sessão, né? É uma sessão por semana, mas a gente treina 1, 2, 3 protocolos cada vez que vem, um protocolo seguido, repetido 2 vezes, e olha só o que acontece.
Vejam isso aqui, eu me emociono quando eu vejo uma situação dessa. Quando eu vejo essa tela, eu só tomo fogos de artifício para comemorar junto com o cliente. Mas eu estou mostrando para vocês o que a tela nos mostra. Mas isso que vocês estão vendo é o comportamento do cliente. Ele fala para mim, Marcos, eu cheguei mal. Marcos, 30 dias depois eu estou super bem. Olha aqui os dados. Né? E vejam que é gradativo, ó, ele vai crescente, crescente, crescente e perfeito. Né? E aqui chega ao fim dessa pequena demonstração do nível da neurometria nos atendimentos, nos protocolos mentais. Né? Então, a gente tem aqui uma situação em que a gente pode melhorar a neurometria no apoio da saúde mental, ela não fica somente isso que eu falei. Isso é um exemplo, e a gente pode fazer com que esse exemplo possa... Elas andam juntas, afinal de contas, sem minerais, a gente não consegue nem pensar, não é isso? Sem atividade física, o cérebro não metaboliza, a gente fica complicado viver, na verdade. Então, esse conjunto de coisas que eu considero muito importante, ou talvez uma das mais importantes para a sobrevida humana. Obviamente que com a neurometria funcional como suporte, e ela termina sendo uma ferramenta, um método muito abrangente e um método muito seguro de utilização. Por aqui eu fico com as minhas palavras, agradeço demais, e aí vamos aguardar, né, se houver perguntas, a gente está aqui prontos para aguardar essas perguntas que poderiam vir aí, né, doutor Gorla. Professor? Marcos, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Muito bom aí a sua fala, excelente. O pessoal está elogiando muito aqui no chat. E assim, até peço desculpa ao pessoal que fez as questões durante a fala, mas a nossa proposta era de não interromper a sua fala, né, para que viesse numa fala discorrida dos slides, como a gente havia falado no início. Mas aí eu vou buscar aqui algumas coisas no chat e, de repente, você consegue lembrar em que ponto foi a questão. Tem uma questão aqui da Renata Medeiros, que ela fala assim: o tratamento com a neurometria em pacientes nesses quadros acontece mediante o uso dos medicamentos para depressão? É possível também o desmame das medicações? Sim, é muito boa pergunta, tá? A gente atende muitas vezes o paciente que chega sem medicação, porque ele primeiro vem para a neurometria, e muitas vezes ele já chega da psiquiatria medicado, tá? Porque foi uma situação de emergência. Nesses quadros que eu mostrei para vocês, eu mostrei um quadro onde o cliente, o paciente já está medicado, tá? E esse medicamento é justamente para ter ele dessa situação de risco. E aí, dias depois, ou 30 dias depois, já se começa a pensar na probabilidade de diminuir o acesso à medicação, tá? E essa diminuição, ela é feita através da medicação com os médicos, certamente, tá? E a segunda parte da pergunta foi sobre o quê, doutor? Relembre, por favor. Aí ela pergunta assim: é possível também o desmame das medicações? Sim, agora de forma muito responsável, tá certo? Não se pode desmamar a medicação por achar que está bem. Opa, estou me sentindo muito bem, tá? Para a gente ter essa certeza, a gente traça novos marcadores, a gente reavalia o quadro, a gente faz uma avaliação neurométrica, aplica 2 ou 3 protocolos também avaliativos de neurometria, apresenta junto ao médico, decide junto com o médico. E aí faz o desmame de forma segura, competente, tá? Mas sim, é possível, e aqui em Recife estamos tendo casos de sucesso o tempo inteiro, tá? Chegando a mais de 81% de sucesso nesses casos, viu? Boa pergunta. Certo. Aí, na sequência, tinha uma pergunta da Elinara, que ela falava 30 dias depois e quantos protocolos neurométricos aplicados? Essa era a pergunta dela na sequência. Pronto, ótima pergunta. Eu compreendi o que ela quis dizer. A gente pegou aqui, foram 30 dias seguidos, certo? E a gente reservou, como eu falei para vocês, tá? Aqui eu desenvolvi uma tabela, de repente a gente pode trabalhar para formatar, para dar para vocês também, para compartilhar com vocês. A gente desenvolveu uma tabela que, por exemplo, como eu falei, o médico manda um diagnóstico dizendo que é depressão. A gente tem as tabelas que aplica a neurometria para a depressão, e a gente tem os protocolos já lá definidos. A gente aplicou aqui, em média, 7 protocolos e 2 protocolos por sessão,
foram 30 dias seguidos e a gente aplicou em média aí, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, em média de 15 a 16 protocolos. Agora, claro, quando eu falo protocolo, eu sempre marco os dias, né? Que a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai trabalhando a metodologia, e eu descobri que quando a gente aplica um protocolo, por exemplo, controle de ansiedade visual, aí eu espero uns minutinhos, a pessoa vai lá na recepção, aguarda, toma um pouquinho de água, ela retoma para o consultório e, novamente, repete-se aquele protocolo naquele mesmo dia. E aí, é eficiência total. Boa Tá pergunta. certo. A Pamela fez uma pergunta no meio da sua palestra, e agora uma no final. Vou tentar ler as duas aqui, você vê se consegue responder pelas duas. Quais os protocolos neurométricos específicos para os estímulos das PECs, F e X? E aí ela fala assim no final, essa adesão pelo município aconteceu por apresentação de projeto específico? Queria propor aqui na região, sou do Rio Grande do Sul. Isso, muito boa pergunta. Primeiro que a gente conseguiu implantar, né, a neurometria funcional no município de Jabotão dos Guararapes, tá? Há alguns anos já funciona aqui, e ela foi através de um projeto, tá? A gente elaborou um projeto, a gente apresentou um projeto, então isso ficou muito interessante. Aí fizeram um piloto, a gente foi colocar um exemplo lá, e deu tanto certo, tão certo que virou uma estação de bem-estar, onde o carro-chefe é a neurometria. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma lista de espera de 170 pessoas aguardando ser atendido pela neurometria através do município de Jabotão dos Guararapes. Mas só servidores podem colocar o nome lá nessa listagem, tá certo? E a outra parte da pergunta é quais os protocolos que a gente utilizou, não é isso? Para Isso. alguns casos aqui específicos. A gente utilizou variabilidade emocional, controle de ansiedade visual e sonora, e especialmente todos os protocolos que envolveram a respiração funcional, tá? Coerência cardíaca também. Aí a gente utilizou muito o GOC, o gerador de onda cerebral, que é quando a gente coloca aqueles estímulos, depois que faz o POC, a gente coloca o GOC, né, que é o gerador, para os clientes ouvirem. O fator fala esse detalhe, por isso que as perguntas foram importantes. Ó. A gente faz o protocolo e a gente coloca em seguida o estímulo para que ele escute auditivamente o protocolo ajustado para ele. E a gente justamente gera o protocolo auditivo para que ele gere e use em casa. É bem intensivo, sabe? Não é uma coisa assim que vem hoje, amanhã não tem nada. Foi intensivo. A gente praticava os protocolos, colocava os protocolos para ouvir em casa, a gente mandava mensagem, como está se sentindo, não estou muito bem, a gente ajustava o protocolo, reenviava, tá? Quando eu falo protocolo de envio, é o sistema de GOC mesmo, tá? A gente estava sempre acompanhando esses pacientes e termina sendo eficiente, né? Porque o próprio cliente, o próprio médico observa que ele consegue fazer o ajuste não tão ferozmente como fazia há um tempo atrás com relação a medicamentos, tá bom? Eu não sou contra Certo. medicamento e sou a favor da boa medicalização, a favor de um bom profissional medicalizando, do que uma mal medicalização. Tá certo. Bom, Marcos, eu vou fazer mais uma pergunta só apenas aqui. Enquanto eu Sim, faço essa pergunta, eu vou pedir aos participantes que ainda estão na sala que quem não colocou ainda, coloque sua cidade, seu estado, para que eu vou tentar falar aqui ao final todos que estiveram participando. De qualquer forma, também muitos aqui estão te parabenizando, obrigado. agradecendo, e acho que dos objetivos do nosso grupo, nós temos um grupo de informação, que é como eu já citei, né, é o Neurotime Brasil, que a gente vai estar formando, vai estar fazendo um ciclo de palestras aqui pelo YouTube, né? Curtam lá também o nosso Instagram, que a gente postou aí, que a gente vai estar divulgando matérias, materiais, vídeos, enfim, sempre para que possa chegar em todos os lugares e as pessoas se aproveitarem desse conhecimento, que é gratuito, e que pode atender aí, fazer muito bem na qualidade de vida, no atendimento das pessoas. Então vão colocando aí suas cidades, seus estados, para que eu possa fazer uma relação aqui. O Márcio Martins pergunta, se eu não entendi, Márcio, depois você reescreve, o senhor, professor Marcos, traz o diagnóstico, o tratamento, o processo de acompanhamento a curto prazo.
tem interesse de saber o quadro depois de 3, 6 ou 12 meses. Sim, sim, importantíssimo, tá? A gente tem, eu tenho um material, amigo, que tem de 30 dias a 12 meses, sim, tá? Esses quadros, eles são bem específicos para que a gente possa ter um parâmetro, o que está acontecendo com o cliente ou paciente. Então, para cada tipo de diagnóstico que o médico faz, né, efetivamente, a gente tem que se desdobrar aqui para a gente poder fazer com que esses protocolos sejam eficientes, tá? E aí, a gente tem protocolos que vão de 3 meses a 12 meses. Não tem... Porque uma coisa é eu ficar bem, a outra coisa, quando eu paro o acompanhamento, eu volto a ficar novamente um pouquinho para baixo, um pouquinho não bem. Então, tem coisas que são gradativamente lentas e há coisas que são mais para tirar mesmo da questão da emergência, tá bom? Então, acho Certo? que... Legal, Marcos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu só localizar ela aqui no chat, que é da Aline Lima, que ela pergunta: Marcos, como funciona a conversa com o psicólogo barra psiquiatra com relação aos resultados dos treinamentos? Bom, pergunta perfeita, Aline. Grande abraço para tu. Minha parceira aqui em Recife também, né? Uma das parceiras, a gente recomenda para ela, inclusive. É assim, ó. O primeiro passo é você ter os parceiros, né? Ter as pessoas que possam confiar no seu trabalho. A partir do momento que você tem as pessoas que confiam no que você faz, você tem abertura para um diálogo. Por exemplo, aqui em Recife, graças a Deus, eu tenho uma abertura com diversos profissionais médicos, a maioria deles psiquiatras, com a psicologia super tranquila. Tá? O pessoal da psicologia é muito, muito receptivo, a gente tem conversado bastante, tá? E com a psiquiatria a gente conversa, eu digo, olha, tem uns dados aqui que talvez lhe interessem para a gente trazer esse paciente de volta, para a gente trazer esse paciente a pensar, a sorrir novamente. Aí eles, não, vamos sentar para conversar. E aí, a partir do momento que a gente começa a mostrar imagens, mostrar as funções gráficas, e aí o próprio psiquiatra diz, nossa, eu consigo enxergar isso, então eu fazia uma ideia, então eu posso fazer assim assado, eu posso fazer uma prescrição. Então, o diálogo ele tem que ser aberto mediante a prática científica. Tá? Quando a gente mostra os dados, mostrou dados, tem diálogo. Não é uma fala por falar. E a gente Tá tem feito muito. ótimo, Marcos. Muito bom. Marcos, então, conforme a gente havia combinado, eu também, a nossa ideia é sempre fazer esses bate-papos, essas palestras em torno de 1 hora, porque depois vai ficar disponível aí para o YouTube, no nosso canal, quem já curtiu, vai estar vendo todas as palestras que estão lá. E aí eu pediria a você, então, se você quiser deixar um contato, porque tem algumas outras perguntas aqui que não vai dar para responder, que você pudesse depois responder com tempo, para as pessoas fazerem contato Sim, contigo. sim. Se você quiser colocar aí o seu também Instagram ou falar sobre ele, e a partir daí as pessoas podem entrar no direct e mandar mensagem para você. Certo? Eu vou colocar aqui no Instagram agora. Então, Aqui. enquanto você coloca, só registrando, ó, nós temos aqui São Paulo, e São Paulo tem São Caetano, Campinas, Americana, tem Curitiba, no Pernambuco aí tem Recife, Jabotão dos Guararapes, temos Olinda, Rio Grande do Sul, São Borja, Novo Hamburgo, Maranhão, São Luís, Rondonópolis, no Mato Grosso, Belém. Então, assim, uma diversidade mesmo, a gente levando a informação aí para todos os cantos desse país. Essa é a ideia do desenvolvimento desse grupo, dessas pesquisas. É claro que, com o avançar do tempo, a ideia também é transformar isso em livros, em revistas, em publicações, em artigos científicos, para que também chegue a todos os lugares. Então, Marcos, muito obrigado aí pela sua presença, sua brilhante explanação. Conto com você no nosso grupo aqui também de estudos e pesquisas, né? Obrigado. E fique à vontade aí para fazer seus agradecimentos finais. Gratidão a todos, né? Se eu falar o nome aqui de todo mundo, muita gente, né? Mas muita gente que eu amo de coração. Gratidão a todos, tá? Eu espero que tenha sido proveitoso, né? Porque vai ser esse aqui o primeiro de muitos encontros.
tenho certeza disso. E, olha, a neurociência, a neurometria, a atividade física, a psicologia, a psiquiatria, todas elas andam juntas e mãos dadas. Tá? E a gente precisa entender que somos uma equipe e essa equipe vai trabalhar em prol do que é mais essencial, que é fazer as pessoas viverem novamente, sorrirem novamente. Então, fico grato, por esse convite, tá? Eu estou muito feliz e aceito sim o convite do grupo. Tá ótimo. Muito obrigado, Marcos. Agradeço também ao Dr. Nelson, que fez a indicação junto ao nosso grupo. Agradeço a todos e a todas que participaram aqui esse tempo com a gente de aprendizado. E certamente aí nós teremos, voltar divulgando no canal, ou agora no nosso Instagram também, as próximas palestras, aí, os nossos próximos encontros. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem todos bem, fiquem tranquilos, como o Marcos diz, né? Se cuidem, que a gente tem muita coisa aí para fazer pela frente. Grande abraço a todos e a todas. Eu costumo dizer uma coisa, ó, todo mundo aqui é top das galáxias. Valeu, Marcos. Grande abraço para você. Muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Até mais.